ouviu que o Enem te vence pelo cansaço? Pois eu tenho que te falar que muitas vezes pessoas que estudaram muito, que foram para essa prova com uma quantidade imensa de conteúdos em mente, tiveram que adiar esse sonho de entrar na faculdade simplesmente por não terem uma boa estratégia de prova. E é justamente sobre isso, sobre a melhor estratégia de prova que eu encontrei, que foi fundamental para a minha aprovação em medicina, que eu vou te contar com o pulo do gato, que vai fazer muita diferença, tanto na redução do teu cansaço com a prova, quanto na velocidade com a qual você resolve essa provinha. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Batista, estudante de medicina pela UFPE, e aqui eu te conto as principais dicas e estratégias que me fizeram ser aprovada em medicina estudando em casa. E hoje eu vou te falar a melhor estratégia que eu encontrei para a resolução da prova do Enem. Mas antes de falar qualquer coisa, eu vou ter que te falar que colocar essas dicas práticas em ação o mais rápido possível é fundamental para que você tome propriedade desse método de resolução e maximize os teus resultados. Então, assim que ver esse vídeo, corre e vai colocar em prática, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, tanto na tua velocidade quanto na tua qualidade de acertos. E sobre isso eu vou te falar lá no final, que é um pulo do gato secreto que eu vou ter que te falar. O que um bom método de resolução de provas deve ter? Ele deve maximizar tua velocidade de resolução, diminuir o teu cansaço mental e favorecer tua taxa de qualidades de acertos. E tudo isso vai ser abordado aqui nesse método. No primeiro dia, eu sempre indico você primeiro partir para pelo menos a leitura da proposta de redação, porque isso vai fazer com que, mesmo que você não inicie imediatamente a redação, o seu cérebro vá lá trabalhando em estratégias para a construção do teu texto. Você deve colocar esse passo a passo em prática logo depois. O primeiro passo, e é no que se pauta esse método, é em fracionar a tua prova. Eu dividi toda a prova do Enem em blocos de 10 questões. Mas atenção, não eram blocos de 10 questões de uma mesma disciplina. Eu sempre pegava 5 questões de uma e 5 questões da outra. Isso era fundamental para que meu cérebro não ficasse saturado de uma mesma área do conhecimento. E eu vou te dizer que isso foi fundamental para a diminuição do meu cansaço mental. Depois de fracionar essas questões, eu iniciava a resolução. Lembrando que o pulo do gato vai vir lá no final, então fica de olho. Quando eu ia resolver essas questões, eu não lia o corpo da questão primeiro. Eu ia diretamente para o enunciado, aquela partezinha que introduz as questões. Eu li o enunciado e dava uma olhada nas questões. Só depois disso era que eu iniciava a leitura do corpo da questão. Isso fazia que eu já olhasse com uma certa desconfiança para aquela questão. Isso me poupou muito tempo, porque muitas das vezes, em muitas questões, a resposta está logo no início do texto, ou então você nem depende do texto para resolver as questões. Então isso já te corta um tempo desperdiçado muito grande. Quanto mais tempo você poupar nessa primeira fase de resoluções, mais tempo vai sobrar para você revisar as questões e ter mais tempo para a marcação do gabarito, para fazer isso com a maior segurança possível. Atenção, se você ler uma questão 2 vezes e não entender, pula para a próxima. Provavelmente essa é uma questão difícil e logo não merece a tua prioridade de resolução. E aí vem o pulo do gato. Você já sabe como você vai responder essas questões
Mas por onde você deve começar é que eu vou te falar agora. Assim que você pegar a sua prova do Enem, comece a folheá-la e selecionar as questões mais fáceis. Esse vai ser o teu foco, baseados na TRI. Aí você me pergunta, mas como, Carol, que eu vou dizer que uma questão é fácil ou difícil? Eu vou te falar. A primeira metodologia é com base no conteúdo daquela questão. Se for um conteúdo simples, como por exemplo em biologia, ecologia, você imediatamente olhando, você já sabe que aquela provavelmente é uma questão fácil. O segundo método de identificar uma questão fácil é o tamanho. Aquela questão provavelmente levará um raciocínio um pouco mais rápido e, consequentemente, mais pessoas acertarão aquela questão e será classificada uma questão fácil. Tira uns 5 minutinhos para você analisar a prova inteira para ver quais são as mais fáceis, quais são as mais difíceis. Eu costumava fazer círculos nas questões mais fáceis e geralmente fazia um xizinho nas mais difíceis. Então faça isso, que isso vai ser fundamental para você desde o início focar naquilo que é mais fácil. Para recapitular, pegou a prova, o que é que você vai fazer? Vai olhar a proposta de redação, sempre primeiro é o que eu indico fazer. Depois vai folhear a prova inteira, sempre buscando aquelas que é mais fáceis, que geralmente são de um assunto mais simples, arrumando um jeito de caracterizar aquelas questões, seja por um círculo, por um X, por um quadrado, identificando aquelas mais difíceis que ficarão lá para o final. Depois disso, inicie a tua resolução de provas, dividindo em blocos de 10 questões, 5 para uma matéria e 5 para a outra. Inicie sempre partindo-se do enunciado, porque muitas questões não necessitam a leitura do texto. Você ter essa percepção é fundamental para evitar perda de tempo e desgaste mental, emocional, que a gente não pode ter nesse momento. Então, gente, essa foi a minha estratégia de prova. Realmente fez muita diferença. Eu vendo o meu desempenho na prova de 2019 e dos anos anteriores, ficou nítido o tanto que esse método me ajudou e com certeza pode ajudar vocês também. Então, tentem colocar em prática o mais rápido possível e me contem se você percebeu esses benefícios também ou não. É com muito carinho que eu trago tudo. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.